E aí, turma, tudo bem? Vamos continuar o nosso estudo nos grupos sanguíneos. A gente viu na aula passada o sistema ABO e agora a gente vai ver os outros dois sistemas, que é o RH e o MN. Só relembrando aí a última aula, que foi em relação ao sistema ABO, ou seja, a tipagem sanguínea, se é tipo A, grupo B, grupo AB e grupo O. Esse fenótipo vem aqui de um genótipo, então você já tem essa tabela aí colocada no caderno de vocês. Genótipo que vai gerar um fenótipo. Fenótipo, presença de proteínas ou não ali nas hemácias daquele sangue, daquele tipo sanguíneo do indivíduo, e presença ou não de anticorpos no sangue daquele indivíduo. Anticorpos pode ser chamado de aglutinina e proteínas ali na membrana da hemácia podem ser chamadas de aglutinogênio ou antígenos. Então, sempre a aglutinina, o anticorpo, vai ser diferente daquela proteína que está na hemácia, justamente para não ocorrer a aglutinação. E isso deve ser levado em conta na hora da transfusão, porque se essa pessoa que tem anti-B no seu sangue receber uma hemácia com proteína B, o que vai acontecer? Esse anticorpo vai acabar se ligando a essas proteínas da hemácia e essas proteínas elas vão acabar se rompendo, vão sofrer hemólise. Então, o momento da transfusão deve ser feito correto. Quem é A só vai receber dele mesmo ou do O, porque se recebe essas hemácias aqui, não vai ter anticorpo se ligando porque não tem proteínas ali na membrana daquelas hemácias, ok? Então, isso a gente tem que ficar bem atento. Outro sistema, como eu falei para vocês, que a gente já entra na aula de hoje, é o sistema RH, que é o rhesus, no macaco rhesus mesmo. O que é esse sistema RH? É aquilo que vai deixar o sangue positivo ou negativo. A gente fala sangue A positivo, sangue AB positivo, sangue O negativo. O que é isso, na verdade? É a presença ou a ausência de uma determinada proteína. Qual proteína? Esse antígeno D, ou proteína D, antígeno, ali na membrana das hemácias. Então, se esse indivíduo for RD positivo, ou seja, o sangue positivo, os indivíduos têm essa proteína, esse antígeno D, nas hemácias, na membrana das hemácias. Se esse indivíduo for RD negativo, ou um sangue negativo, o indivíduo não tem essa proteína, esse antígeno, na membrana das hemácias. Então, vamos supor que esse indivíduo, ele é A positivo. A gente já sabe que nas hemácias dele vai ter proteína tipo A, e se ele é positivo, também vai ter proteína tipo D, ok? Se fosse negativo, não teria essa proteína, tá bom? Então, presença, sangue positivo. Ausência, sangue negativo. Esse é o fenótipo. Qual que é o genótipo? O genótipo, para sangue positivo, a presença dessa proteína, esse fenótipo, vai ser Rzão, Rzão. A presença desse fenótipo vem de um genótipo com alelos dominantes, homozigose dominante, ou heterozigose, porque esse alelo Rzão acaba dominando a expressão do fenótipo. No caso de negativo, o genótipo vai ser Rzinho, Rzinho, então é recessivo, tá? Então, lembrando que um alelo vem do pai, outro alelo vem da mãe, então nesse caso de sangue A positivo, a gente já sabe que pode ser IA, IA, ou IAizinho, e se ele é positivo, ele vai ser Rzão, Rzão, ou Rzão, Rzinho. Então, esse seria o genótipo daquele indivíduo, desse indivíduo A positivo, tá bom? Podendo variar um pouquinho ali na presença de alelo recessivo. Beleza, pessoal? Então, não se esqueçam aí do genótipo desses indivíduos, sendo que o positivo
significa que tem a proteína ali na membrana do eritrócito, tá bom? Uma coisa a gente tem que ficar muito atento aqui, que é o sentido da doação, tá? Então, a gente já viu a doação ali em relação ao sistema ABO, quem é o doador universal, quem é o receptor universal, quais grupos doam para quais grupos, mas o fator RH, o negativo e o positivo, eles também influenciam na doação, e é isso que a gente tem que ficar muito atento. Vamos imaginar a seguinte situação, uma pessoa aí com o sangue tipo A positivo. Significa que essa pessoa ali nas hemácias tem proteína A e proteína D. Se essa pessoa tipo A positivo, o grupo A pode doar para o grupo A, isso a gente viu. Só que se essa pessoa A positivo doar para um A negativo, imagina, o sangue do A negativo, as hemácias só tem hemácia tipo A, é negativo, não tem D. O que vai acontecer se ocorrer essa doação aqui? Esse indivíduo A positivo vai passar a produzir anticorpos anti-D. Por quê? Porque ele recebeu essa hemácia, que é uma hemácia um pouco estranha para o organismo dele. Estranha porque essa hemácia, ela tem essa proteína D. E essa proteína é algo estranho a esse indivíduo A negativo. Ele não tem essas proteínas nas hemácias dele. Então, quando esse indivíduo receber essas proteínas com D, o que o organismo dele vai fazer? Vai passar a produzir anticorpos porque reconhece isso como algo estranho. Se ele passa a produzir anticorpos, os anticorpos atacam aquelas proteínas de forma específica. Então, os anticorpos acabam se ligando a essa proteína e acaba ocorrendo aquilo que a gente viu como hemólise. E não, isso não pode acontecer, tá? Então, embora sejam grupos A, o fator RH acaba influenciando na doação. Então, doação de positivo para negativo não pode acontecer, porque esse negativo seria sensibilizado, passaria a produzir anticorpos anti-D e esses anticorpos atacariam aquela hemácia recebida. Agora, vamos imaginar outra situação. Se é uma pessoa tipo A, vamos fazer o mesmo grupo, A negativo, tem ali só A na hemácia, doando para uma pessoa A positivo, ou seja, tem A e tem D na proteínas ou antígenos nas suas hemácias. Esse indivíduo aqui, ele não vai ser sensibilizado. Ele recebe essa carga de hemácias, mas ele não vai ser sensibilizado porque ele já tem ali no seu organismo proteínas D nas hemácias. Então, ele não vai produzir anticorpos contra essas hemácias que ele recebeu. Então, se ele não produzir anticorpos, esses anticorpos, como ele não vai produzir, não vão atacar aquelas hemácias que ele receber, tá? Então, ele não vai ser sensibilizado, não vai produzir anticorpos, e esses anticorpos não atacam aquelas hemácias que ele recebe. Então, o sentido da doação conta sempre ali o sistema ABO, então, A doando para A e também doando para AB, então, aquilo que a gente viu, né, aquela tabelinha que a gente viu, mas também considerando aqui o fator RH. O sentido é sempre esse. O RH negativo pode doar para o RH positivo, mas nunca ao contrário, senão acaba sendo essa situação que a gente viu, tá? Além disso, o RH negativo pode doar para ele mesmo, então é negativo dando para negativo, não vai ser sensibilizado, e o positivo também pode doar para o próprio positivo, porque já tem proteína D, ali ele não vai produzir anticorpos contra aquilo que ele já tem, tudo bem? Então, esse fator RH também deve ser considerado, atentem-se a isso. Então,
atualizando aí a tabela de compatibilidade, de transfusão de sangue, não é simplesmente o AB, o receptor universal, e o O, o doador universal. A gente tem que considerar o fator RH. O que pode doar para todo mundo sendo negativo ou positivo é sempre o fator negativo. O positivo não pode sair doando para todo mundo. Tá? O positivo só vai doar para quem é positivo, considerando o sistema ABO. Então, quem é o doador universal mesmo é o O negativo. Ele sim doa para todos os grupos sanguíneos, sendo negativo e sendo positivo. Só que ele só recebe do O negativo. E o AB positivo pode receber tanto de positivo quanto de negativo. E o AB já é um receptor universal. Tá? Então, o AB, sim, ele recebe de todos, aliás, ele recebe de todos e doa, só que ele acaba doando só para o AB positivo, tá bom? Então, fiquem bem atentos, considerem na transfusão tanto o sistema ABO quanto o sistema RH. E outro sistema que também é considerado ali nos grupos sanguíneos é o sistema MN, que são proteínas presentes também na membrana das hemácias, tá? Mas essas proteínas ali, elas são um exemplo de codominância. Lembra que a gente viu que codominância são os genótipos, a expressão dos fenótipos vem dos dois alelos, não tem um dominando mais que o outro, tá? Então, o fenótipo expressado pela presença dos alelos que tiverem. Então, no caso de presença de alelos M e N, a pessoa expressa as duas proteínas ali na membrana dos eritrócitos, e esse é o genótipo. Pessoa com fenótipo N, tem ali só alelos N, expressa a proteína N. E M, expressa a proteína M, o genótipo é LM, LM, só expressou as proteínas M. Tudo bem, pessoal?